Olha, estão aparecendo os bastidores do desespero, do desgoverno. O que os militares têm a ver com isso? Por que eles soltaram aquela notinha contra o Omar Aziz? Tudo isso tem a ver com o dossiê do Roberto Dias. Antes, só uma coisinha. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre o dossiê do Roberto Dias, falei sobre tudo isso, só que a notícia que deu o Globo, aí depois deu o UOL, aí depois deu o G1, de que a CPI tinha recebido o dossiê do Roberto Dias, era errada. A CPI, corrigiram 4 ou 5 horas depois, a CPI recebeu o dossiê do Luiz Miranda. O Omar Aziz falou errado na entrevista, ele se confundiu, né? Tava com os dois dossiês na cabeça, eles receberam um dossiê do Luiz Miranda com provas contra o Bolsonaro. E receberam também um do Witzel, mas o do Roberto Dias ainda não receberam, e é isso que move o desespero dos militares. Muita gente não está sabendo, mas essa semana teve uma reunião ministerial e o Bolsonaro estava irritado muito acima do nível normal. O nível normal dele de irritação já está alto nas últimas semanas. Para ele estar muito acima, porque a coisa estava bem ruim. Ele deu bronca em vários ministros na frente de todo mundo. Foi um climão, um clima pesado. Sabe aquela sessão constrangimento? Foi isso, a reunião ministerial dessa semana. Mais do que isso, começaram a vazar detalhes, os próprios ministros do governo vão vazando isso, viu? Começaram a vazar detalhes da reunião que o Bolsonaro teve com o ministro da Defesa, com o ministro da Casa Civil, general Braga Neto e general Ramos, com o Ricardo Barros, com outras pessoas do Centrão, para tentar blindar o Roberto Dias por conta do dossiê deles. Eles estão apavorados com o dossiê do Roberto Dias. Eu vou falar disso tudo aqui, mas antes, olha, um segundinho, inscreva-se no canal aqui, curta o vídeo. Por quê? Você só vai se inscrever no canal se você for contra o Bolsonaro. Se você for bolsonarista, não inscreva-se. Só quem é contra o Bolsonaro vai se inscrever. Ó, quero ver se você é. Inscreva-se agora. Ó. É anti-Bolsonaro ou não é? Então se inscreveu, é anti-Bolsonaro. No interior de São Paulo, e o nosso carro de som tava lá, ó, tava anoitecendo e a gente estava já ainda trabalhando, mostrando os crimes do Bolsonaro nas ruas. Que o Bolsonaro gastou dinheiro comprando cloroquina, que ele recusou as vacinas. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, ó, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa as outras redes sociais, mas ó, clicando em Seja Membro você está ajudando já muito. Vamos continuar aqui indo para cima desses bandidos. São bandidos da pior espécie. Ó, agora vamos falar do dossiê e como é que foi a Operação Abafa do Bolsonaro e o que os militares têm com isso, que os militares estão ali envolvidos. O dossiê do Roberto Dias, pelo que vazou, assim, de informações, ele mostra o quê? Que o general Braga Neto e o general Ramos, estamos falando aqui de ministro da Defesa e ministro da Casa Civil, eles é quem estavam pressionando para a compra dessas vacinas superfaturadas. Eram eles quem falavam, e inclusive em algumas mensagens eles falavam coisas do tipo, isso é de interesse nosso, eles davam a entender que isso era de interesse do Palácio do Planalto e deles. Quer dizer, eles tinham alguma coisa com esse negócio, eles estavam pressionando essa compra. O Roberto Dias fez esse dossiê por quê? Porque logo que saiu a denúncia do Dominguete foi uma testemunha que o bolsonarismo tentou plantar na CPI. Logo que saiu a denúncia dele, demitiram o Roberto Dias e falaram, vamos jogar isso aí na estrada, tchau. Não contavam que ele ia ser esperto e que ele já tinha feito um dossiê. Mandou o dossiê para um primo dele que está em Madrid e mandou para um outro parente que mora no Brasil. Tá, ninguém sabe quem é esse outro parente. E aí ele foi ao governo Bolsonaro e falou, eu tenho um dossiê assim, assim, assado, ou vocês me protegem ou eu vou entregar esse dossiê para o Omar Aziz. Só que, antes disso, ele deixou vazar que tinha o dossiê e ficou todo mundo sabendo que tinha um dossiê. Todo mundo assim, você, a gente talvez não soubesse, mas em Brasília, os políticos mais envolvidos na investigação, todos sabiam, tem um dossiê. Aí, o que aconteceu até a noite, antes do depoimento? O Omar Aziz, os senadores da CPI pensaram, amanhã será o depoimento mais bombástico da CPI, porque esse cara vai entregar tudo. O que aconteceu na madrugada? Bolsonaro se reúne com o ministro da Defesa, com o ministro da Casa Civil, vamos lembrar, 2 generais. Ele se reúne com 2 generais, se reúne com o Ricardo Barros, se reúne com outros políticos do Centrão, aí chamou os senadores bolsonaristas da CPI e falaram, a gente tem que defender o Roberto Dias, custe o que custar, ele tem que ser defendido por todos nós, veja bem, não é só pelos bolsonaristas da CPI, não é só pelo governo, por todos. Quando ele diz todos, ele está implicando os militares. Aí, quando o Omar Aziz manda prender o Roberto Dias, ele falou, ele foi preso porque ele mentiu. A desculpa do Omar Aziz foi, eu tô te prendendo porque saiu agora um áudio provando que você acabou de mentir, você vai ser preso aqui por mentir. Não.
O Omar Aziz não o prendeu por isso. Isso era desculpa para prendê-lo. O Omar Aziz o prendeu, o Roberto Dias sabe, agora eu sei, agora você vai ficar sabendo e todo mundo lá em Brasília sabe. O Omar Aziz prendeu o Roberto Dias porque ele falou que tinha o dossiê, chegou lá na CPI com uma mentira deslavada, que ele falou do jeito mais debochado possível e não apresentou o dossiê que ele disse que tinha. E aí quando ele foi perguntado sobre o dossiê, ele falou que não, ele se recusou a entregar esse tal dossiê, desconversou de uma maneira debochada. Isso foi o que irritou muito o presidente da CPI, Omar Aziz. Aí, quando o Omar Aziz faz aquele discurso na hora de prendê-lo, dizendo, eu tenho certeza que os militares honestos estão com vergonha da banda podre. Lembre-se, a banda podre é o atual ministro da Defesa. A banda podre, o general. A banda podre é outro general, atual ministro da Casa Civil. A banda podre é o capitão, presidente da República, Jair Bolsonaro. A banda podre é quem está diretamente ligada ao ministro da Defesa, que são os 3 chefes das Forças Armadas, que o Bolsonaro mudou há 3 meses e todo mundo falou, foi uma grande derrota para o Bolsonaro. E no primeiro momento até falei, foi uma grande derrota, mas o Bolsonaro conseguiu colocar um bolsominion no exército. O Bolsonaro colocou um bolsominion no exército, colocou um baita de um bolsominion na aeronáutica. Sabe aqueles bolsominion que você fala, não dá nem para conversar com esse ser, não dá nem para chamar de humano, porque o cara é um nojo. É o chefe da aeronáutica. O da Marinha também é outro bolsominion. O Bolsonaro conseguiu colocar 3 bolsominions. Eles não têm muito poder, porque os generais que estão logo abaixo deles estão revoltados com tudo que está acontecendo. A maioria dos generais. Mas eles podem, como chefes das Forças Armadas, ficar ameaçando. E é isso que está. Eles, logo que o Roberto Dias foi preso, os militares falaram, peraí, agora é a nossa hora de defender o Roberto Dias. Então eles, para desviar o foco, para não defender o criminoso diretamente, resolveram atacar o Omar Aziz. E o Omar Aziz, o discurso dele foi até um elogio para as Forças Armadas, quando ele falou, tem alguns da banda podre que tá aí, tem certeza que os honestos são envergonhados dele. Quando o ministro da Defesa, com os 3 comandantes em chefe das Forças Armadas assinam aquilo, a carapuça serviu, eles são a banda podre, tem ali documento assinado por eles, admitindo, eles são a banda podre, eles são os bandidos, eles são aqueles que estão lucrando bilhões, tentando lucrar, né? Alguma coisa já lucraram, mas estão tentando roubar alguns bilhões, dinheiro meu, dinheiro seu, roubado, enquanto as pessoas morrem. E enquanto isso, para que esse roubo possa acontecer, o capitão, também militar, que está assim com eles, que é ídolo deles, o capitão recusa a vacina da Pfizer, recusa as outras vacinas que funcionam, para poder roubar dinheiro nas vacinas que nem foram aprovadas em local nenhum. É isso, mais ou menos, o panorama. E aí eles tinham que defender o Roberto Dias, fizeram a defesa do Roberto Dias, e agora o que acontece no Palácio do Planalto é que eles estão tentando acalmar o Roberto Dias para que ele não vaze esse dossiê. Mas você pode ter certeza que se tem alguém que está sendo, hoje, muito pressionado por todos os lados, é o Roberto Dias. Deve ter gente da grande mídia, gente querendo pagar dinheiro para ele pelo dossiê, deve ter gente querendo pagar para ele não entregar o dossiê, deve ter senador, deve ter deputado, deve ter todo mundo puxando ele daqui, puxando ele dali. Uns falando, entrega o dossiê, e outros falando, não entrega o dossiê. O problema é o seguinte para o senhor Roberto Dias, a única chance dele não ser preso é se o Bolsonaro conseguisse dar um golpe de Estado e aí fazer uma ditadura em que todos esses fossem absolvidos. Isso não vai acontecer, o Bolsonaro não tem poder para isso. Cão que ladra não mostra. Se o Bolsonaro quisesse dar o golpe de Estado, ele não avisava, ele dava. Ele avisava. Quando foram dar golpe de Estado em 64, não ficaram 1 ano e meio avisando, vai ter golpe, hein, gente? Vai ter golpe. Olha, nós estamos aqui, vamos dar um golpe. Não, simplesmente foram lá e deram um golpe. Quando mataram o presidente do Haiti alguns dias, não ficaram avisando, vamos te matar, nós vamos dar um golpe de Estado aqui. Não, vão lá e dão. Ninguém avisa com 1 ano e meio de antecedência que vai dar golpe. Aí quando o Bolsonaro continua falando de fraude nas urnas, isso prova que ele não tem poder para golpe. Se tivesse, ele não estava falando de eleição. Fala, se não tiver não sei o que, não vai ter eleição. Quem é o Bolsonaro para falar isso? Ele só se desmoraliza cada vez mais e mais e mais. E a CPI continua indo atrás deles. E agora o Renan Calheiros, ele dá uma entrevista ontem em que ele fala mais do que ele falou nas entrevistas passadas. Ele fala, o Assef e um outro advogado do Flávio Bolsonaro, eles já estão sendo investigados. O Flávio Bolsonaro só não é investigado pela CPI, não está sendo ele investigado, porque isso está no caminho de chegar nele, não chegou ainda. Mas tudo indica que vai chegar em Assef. O Assef já chegou e em Flávio Bolsonaro. O Renan Calheiros não deu detalhes. Não é nem ser humano isso aí. Pardinho, interior de São Paulo. Bolsonaro é cego,
Tá escuro o vídeo, né? Eu vou tentar achar outro momento aqui, ó. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Diz que acabou com a corrupção enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Intervém na federal, não quer ser investigado. Quem não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente. Aqui, ó, rodou tudo lá, Pardinho, rodou lá perto em Itatinga, também interior de São Paulo. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo aqui, botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa as outras redes sociais, vamos continuar indo pra cima. Ó, estão desesperados, é uma corja de bandidos desesperados. E se estão desesperados é porque estão pra cair. Falou.